Oi, turma. Do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa, ontem, no texto Nossa Realidade, ficou faltando o poema do Jesualdo. Então, hoje eu vou fazer só o poeminha dele. Orgulho e humildade. Orgulho é autoestima em demasia. Amor próprio é instinto equilibrado. O orgulho vive da egolatria e está sempre descentralizado. Humildade é um estado de espírito, é amor próprio conscientizado. É talvez o único requisito para se estar espiritualizado. O orgulho morre a cada dia, por estar em caminho equivocado. Está longe da verdadeira alegria, vive triste, só e mal amado. O humilde renasce a cada dia, cada vez mais feliz e renovado. Compartilha com todos empatia e para o futuro está sempre preparado. Cada um de nós tem a missão de cultivar conduta de cristão e buscar cada vez mais a humildade. O orgulho nos puxa para o chão, humildade quer dizer elevação e caminho para a felicidade. Peço desculpas porque ontem eu me empolguei, falei e esqueci do poema no finalzinho. Mas só para dar mais uma pincelada, né? A respeito de orgulho e humildade, a gente sabe que o orgulho é o contrário da humildade. E a humildade é o que Jesus fez a vida toda. Todos os exemplos dele estão ligados na humildade, no servir, no querer o bem, no perdoar. A humildade está relacionada a todos os outros valores que nós devemos desenvolver, se nós queremos ser pessoas melhores. E acredito que nós queremos. Então, não é vergonha nenhuma você pedir desculpa, você perdoar, não é vergonha nenhuma você deixar algumas coisas acontecerem, porque são escolhas dos outros, não é sua. Não se culpe porque o outro sofre se a escolha é do outro. Seja humilde se ele voltar até você e falar, olha, você estava certo, eu preciso da sua ajuda. Ah, você foi lá, você fez tudo de errado, agora você volta querendo ajuda? Ajude. Você não precisa se envolver no problema do outro, mas ajude. Erga suas mãos, dê suas mãos, dê o seu abraço, dê o seu acolhimento. A humildade, ela é sublime, ela releva, ela transcende. Você não fica imaginando algo tão assim, próximo. A humildade, ela te leva tanto, porque você consegue enxergar o outro num outro patamar, num outro nível. Aconteceu aqui, eu não sei se eu já comentei isso no canal, minha memória não está me ajudando muito ultimamente, anda meio brigada comigo. Tem uma pessoa com quem eu não conversava há muito tempo, vivi pé de guerra, e depois do pé de guerra ficou aquela coisa, cada qual do seu lado, né? Não se olhava, não se cumprimentava. De repente a pessoa passou na minha frente, veio na minha calçada falar para mim que ora por mim, que chora, que lamenta pelas circunstâncias que ela vive, mas que ela estava pensando muito em falar comigo. No momento de desequilíbrio, pode ser que seja só aquele momento de desequilíbrio, mas naquele momento ali eu só não abracei porque a pessoa é uma pessoa que tem problema mental e que poderia me oferecer um risco. Mas a minha vontade naquele momento, apesar de tudo que ela já falou e já fez, que não foi pouco, a minha vontade naquele momento era de ter abraçado aquela pessoa. Só não fui pelo receio, pela insegurança, porque eu não sei se de repente carrega alguma coisa que poderia me ferir, né? Mas eu me encontro de duas pessoas que não se bicavam de forma alguma, então no meu coração estava mais do que limpo. Eu olhei ela não com raiva, não com mágoa, qualquer tipo de sentimento ruim que ela já tenha até plantado em mim. Pelo contrário, conforme eu vi a mulher naquela situação e que ela estava no meu portão ali chorando, desequilibrada devido às situações que ela vive na casa dela e me pedindo, né, um ouvido, eu dei. Se é uma pessoa orgulhosa, rancorosa, ela fala, sai daqui, como eu já fiz isso outras vezes. Então, eu me avaliei naquele momento. Quando ela chegou, eu não estava me avaliando. Quando ela chegou, eu não estava ali. E agora, Patrícia, você vai ser humilde ou orgulhosa? Eu não parei para pensar. Mas depois do ocorrido, eu falei assim, eu acho que eu melhorei. Acho que eu melhorei um pouquinho.
Porque em outros tempos eu ia falar para ela, sai daqui, eu não quero você aqui na minha calçada. Já falei para você que eu não quero que você passe na frente da minha casa. E eu cheguei a fazer isso, porque ela também já chegou a falar coisas piores, né? Então, assim, chumbo trocado. Naquele momento não tinha farpa, naquele momento ali só tinha 2 corações limpos, ela dentro do desequilíbrio que ela estava vivendo e pedindo socorro, e eu abismada, boba, sem saber que reação tomar, porque eu não tive o ímpeto de botar ela para correr como eu fiz outras vezes. Eu tive vontade de acolher. Então eu percebi que o orgulho que eu tinha ali caiu. Depois, né? Eu fui avaliar, falei assim, eu tô melhorando um pouquinho. E a gente não vai melhorar de uma vez só. A gente não vai deixar de ser orgulhoso de uma vez só. São chagas. É o pior que nós temos no nosso espírito. Orgulho e egoísmo. Jesus falou isso. Que a gente ia demorar muito para extirpar isso. E enquanto não extirpar orgulho e egoísmo, nós não vamos para um plano maior e melhor. Nós vamos continuar no planetinha de prova e expiação. Aí eu viro e mexo, eu brinco aqui, que eu não quero ir para Quiro, não quero ir para um planeta onde vai recomeçar com a história do fogo de novo. Eu já estou acostumada com o iFood. Então eu quero continuar daqui para mais e não daqui, retornar lá. O meu espírito eu sei que não retorna. Ele vai continuar tendo um pouco de conhecimento, de sentimento, como ele tem hoje, ele vai permanecer. O espírito não regride, mas o lugar para onde a gente vai, a gente pode regredir sim. E eu não quero. Então eu estou numa luta danada, nos meus 50 anos, metade de um século, para tentar, com um pouco de tempo que Deus me deu, que eu não sei quanto tempo, porque já era para ter partido dessa para melhor, não fui ainda. Esse tempo que eu tenho aqui, eu estou lutando para ser uma pessoa melhor. Né? Eu sempre bato na tecla que se tivessem evangelizações mais sérias, se as pessoas fossem preparadas para o seu lado espiritual desde pequenininho, a gente não precisava ficar lutando tanto aos 50 anos. Mas como eu não lutei lá atrás, eu não aprendi lá atrás a ser uma pessoa melhor, eu fui indo por instinto, eu fui indo por virtudes e princípios que eu aprendi com o pai, na escola, da forma que eles puderam me ensinar. Não foi algo assim, né, focado naquilo. Olha, você vai aprender sobre bondade, olha, você vai aprender sobre união. Não, eu não tive isso. Eu dei isso para os meus alunos, mas eu não consegui ter isso para mim. E quando eu dei para os alunos, eu dei, vamos dizer, meia boca, né? Porque a gente só dá aquilo que tem, eu não tenho ainda. Como é que eu tô dando? Eu tô dando aquilo que eu acho nos livros, o que eu acho nas atividades, mas não na prática. Na prática mesmo eu tô aprendendo agora. A tirar do livro aquilo que me serve e tentar colocar em prática. Hoje, eu e meus casos de Uber. Hoje eu marquei lá no aplicativo, escrevi pro rapaz. Falei, olha, eu quero ir até a nascente de um rio, né, lá em Luiz Carlos. Na verdade não é nem nascente, é uma cachoeira. Diz que tem uma cachoeira lá. E eu tô procurando essa cachoeira até hoje. Já é a segunda vez que eu vou e não acho essa cachoeira. Aí eu peguei e marquei lá. Falei, eu quero ver essa cachoeira lá em Luiz Carlos. Quero colocar meu fone, escutar minhas músicas. Ele fica baixo, né? Só para eu escutar. Vou abrir a janela e vou respirar ar puro. Não quero conversa, só isso. Só quero ir e voltar. Tudo bem? O cara, tudo bem. Quando eu entrei, o cara começou a conversar. Antigamente, a Patrícia já ia ficar com o coração até acelerado. Porque eu sou, não vou falar que eu era, eu ainda sou. Aquela pessoa que quando é contrariada, quando as coisas não saem de acordo com os combinados, eu fico nervosa. E eu fiz um acordo com Deus que eu não quero ficar nervosa. Tá virando até piada já, porque tudo que acontece eu falo, Senhor, eu falei que eu não queria ficar nervosa. Mas eu tô treinando, eu tô que nem Pedro. Pedro, cada vez que ele se colocava numa posição, eu vou fazer tal coisa, acontecia tudo ao contrário com ele, né? Santo Agostinho também era outro, que fazia o balanço no final do dia e falava, e aí, Senhor, eu errei hoje porque eu xinguei uma pessoa. Amanhã eu vou procurar não xingar. Quando ele chegava no outro dia, que ele falou que não ia xingar, apareceu um monte de situações para ele continuar xingando. Então eu tô nessa fase desses santos aí, né? Desses homens santos. Eu tô tentando pegar um defeito meu e trabalhar. E o maior defeito que eu acho que eu tenho é esse, é o da raiva. Quando esse homem começou a falar comigo dentro do Uber hoje, eu falei, Senhor,
Não posso passar raiva, eu não vou passar raiva. Deixa ele falando. Aí eu coloquei meu fone, aí de vez em quando eu tirava o fone e falava, o que, moço? Desculpa, eu tô ouvindo minha música. Aí eu não tô te ouvindo. O que que foi? Não, é por isso, isso, isso. Eu, tá bom. Tá, dá aquela risadinha amarela e bota fone de novo. Ele foi lá e colocou o som dele 2 vezes mais alto do que o meu fone. Ou seja, eu escutando minha musiquinha tranquilinha aqui, ele colocou lá aquele sertanejo lá, que só Jesus na causa. Uma viagem de 3 horas, 1h30 para ir, outra para voltar, e eu ouvindo sertanejo, aquele negócio na minha cabeça, e o fone, eu enfiava o fone assim no ouvido para ver se eu não escutava o sertanejo dele, mas não teve jeito. Qualquer um mais cara de pau do que eu falaria pro cara, olha, eu pedi para você ficar quieto, né? Eu pedi silêncio, eu só quero um vidro aberto, pode ser, mas eu não tenho essa cara. Eu não consigo fazer isso com as pessoas. Aí na hora eu percebi que isso também é um gesto de humildade. Porque se é o orgulhoso, ele vai falar assim, meu, peraí, eu tô pagando a viagem. Eu escrevi para você que eu quero silêncio, que eu quero um vidro aberto e que eu quero curtir a viagem calado. Você coloca a música alta, você fica me chamando o tempo todo e além de tudo eu falei para ele, escrevi para ele que eu ia tirar foto da natureza. Ele correndo com o carro até não querer mais, eu não consegui tirar nada de foto. Ou seja, o dinheiro que eu gastei hoje de Uber foi para nada. Se é uma pessoa arrogante, se é uma pessoa orgulhosa, ela vai falar, meu, tô pagando essa viagem, eu expliquei para você como eu quero, você não tá fazendo como foi o combinado, então, por favor, me leve embora para casa. Acabou. E a Patrícia de antigamente falaria isso. Eu ia ter essa cara. Mas na hora ali eu fui me sentindo assim, tão do tipo, o cara tá falando que ele separou, que ele tem problema com ex, que ele tem problema financeiro porque ele tem que pagar a pensão. Ou seja, ele estava com a cabeça dele lotada. Ele precisava falar. E eu não dei muito ouvido, porque eu ultimamente eu não quero carregar problema de ninguém comigo. Eu estou tentando tirar os meus, eu não estou dando conta dos meus, então eu não estou carregando problema de ninguém. Mas uma coisa ou outra que eu escutei, eu falei para ele, meu, o único conselho que eu tenho para te dar, né, é o óbvio. Se apega com Deus. Porque na sua situação, como na minha, como de qualquer outro que tem problema, é orar, é fazer o que você pode fazer e seguir em frente. Não tem muito o que te dizer. Eu escutei um pouquinho da sua história aí, desculpa, né? Você quis falar, né? Mas o objetivo aqui é a gente estar no meio do mato, a gente curtir a natureza, respira fundo, aproveita esse momento para você poder aliviar também, né? Eu fiquei numa situação que eu não sabia muito como lidar com isso, porque é novidade para mim ser uma pessoa mais flexível. Sempre fui muito dura. É pau, é pedra, e acabou. E eu tô tentando mudar esse meu comportamento. E eu sinto que isso são testes. Então, quando você fica entre o orgulho e a humildade, você tende, pelo histórico do nosso espírito, você tende a ir para o lado do orgulho. Nós estamos mais próximos do orgulho, que é matéria, que é denso, que é pesado, do que a humildade, que é sublime, que é luz, que é evolução. Então, chega no momento que você está analisando as situações, é um conflito muito grande. Devo falar para esse cara calar a boca e eu sigo viagem porque eu paguei por ela, ou eu falo para ela, eu paguei e não estou gostando e vou me embora para casa. Só tem dois caminhos a ser tomado ali. Então eu preferi ouvir o sertanejo, que eu não gosto, eu preferi ouvir a história dele, entre aspas, que eu tirava e colocava meu fone. Eu procurei tirar foto, pegar uma coisa ou outra que me agradasse da paisagem. Perdi um dinheiro, porque a viagem não foi da forma que eu esperava. Mas no final das contas, quando chegou aqui na porta de casa que ele me deixou, ele falou assim, olha, se a senhora precisar, né, tal, a senhora pode pegar meu número. Porque eu gostei de fazer esse passeio com a senhora, me fez bem. Aí me quebrou as pernas, né? O passeio não era para mim. Aquele cara precisava de uma Patrícia doida que vai para o meio do mato para respirar ar, para ver a natureza. Para ele tirar um pouco o peso que estava dentro dele. Nós somos usados. Então, às vezes, a gente critica o outro, a gente rotula o outro por nosso orgulho. Porque a gente não tem empatia, porque a gente não percebe a necessidade do outro. A gente só vê a nossa.
A humildade, ela acaba te dando um balanço, buscando o equilíbrio para você saber lidar com as situações sem agravar, sem piorar, né? E ainda assim trazer algo de bom para você. Eu tô começando a aprender, eu tô ficando feliz, gente. Eu tô começando a aprender. Então, entre orgulho e humildade, vamos escolher a humildade. É mais difícil, nós estamos mais distante dela, mas é aonde a gente tem que chegar. É o caminho.